Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de outubro de 2024. O esforço de guerra de Putin sob pressão. No teatro de operações, situação mais quente, como sempre, em Kurákio e Pokrovsk. E ainda no teatro de operações, a Ucrânia destrói ofensiva russa em Toretsk. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Muito obrigado. O esforço de guerra do ditador russo está sob pressão. A falta de dinheiro e de recursos humanos está levando a Rússia a um colapso no teatro de operações. O Instituto para Estudos da Guerra informou que o custo de manter a guerra aumentará à medida que a Rússia continue a guerra, porque vai gastar recursos humanos, que são tropas, ele chamou de recursos humanos as tropas, e materiais no teatro de operação. No caso, materiais são basicamente o material bélico, é o armamento dos soldados, são os tanques de guerra e blindados, e mísseis, etc, etc. Ou seja, o custo para a Rússia está aumentando no teatro de operações. E ainda a pressão da economia real, que eu vou discutir aqui adiante com vocês. Os recursos da Rússia são limitados e o ditador russo não pode ignorar estes custos indefinidamente. A economia russa caminha para um ponto de esgotamento e será um colapso com enorme impacto na sociedade civil da Rússia e já está sentindo as consequências da guerra na economia. Mas o impacto mais forte virá ainda. Este fato, ele forçará o ditador russo a tomar as decisões entre acabar com a guerra ou como conseguir recursos para a guerra, né? Então ele está nessa encruzilhada. Ou ele acaba com a guerra, ou ele tem que ter uma fórmula mágica, uma varinha de condão, onde ele vai conseguir os recursos humanos, a meta dele é 30 mil soldados novos, recrutas por mês. Ele não está conseguindo. E isso é basicamente só para repor as baixas que aconteceram no mês. E eles ainda vão ser treinados, ou seja, eles virão com atraso, mas normalmente esses 30 mil, eles vêm para repor as mortes, ou seja, aquelas baixas que aconteceram, ele vem para ficar no lugar das baixas e serem baixas também. É um negócio macabro, é um negócio típico da Rússia atual e do ditador russo Vladimir Putin. A economia russa e o esforço de guerra do ditador russo, sob crescente pressão, apresentando desafios cada vez mais sérios ao ditador russo na sustentação da guerra a longo prazo. Ele que diz que vai sustentar a longo prazo, a guerra vai continuar, não vai ter condições porque vai tudo se esfacelar naturalmente pela falta de entrada de recursos financeiros para tal. E o Jornal dos Estados Unidos da América, muito conhecido, talvez até alguém de vocês tenha lido, o The Washington Post, no dia 27 de outubro, próximo passado, afirmou que a economia russa enfrenta o risco de sobreaquecimento, uma vez que os gastos militares eles impulsionam o crescimento econômico de uma forma que obriga as empresas a aumentar salários, ou seja, é uma coisa falsa. Ele é um crescimento econômico apenas no setor militar
e eles para isso obrigam a aumentar os salários, aí a economia real tem que competir para manter os empregos, senão as pessoas vão trabalhar, a mão de obra vai trabalhar, quer em cargos administrativos ou técnicos, vai trabalhar na indústria militar. Então a economia, nesse sobreaquecimento, ele é irreal, segundo a conclusão do jornal The Washington Post. Ou seja, a Rússia não consegue se manter dentro dessa linha, é uma coisa falsa, né? E aí não há uma competitividade dentro da economia. E a senhora Elvira Nabiullina, que é a presidente do Banco Central da Rússia, ela alertou que a força de trabalho da Rússia está esgotada. Não tem mais onde pegar gente para trabalhar nas indústrias, nas empresas, no comércio. E o mesmo acontece que ninguém quer mais ser voluntário para ir na frente de batalha no teatro de operações na Ucrânia. No início do ano, o ditador russo emitiu um decreto onde ele pagava 22 mil dólares no ato que a pessoa, que o futuro militar, o futuro recruta, o futuro defunto, né? É até irônico, né? Mas é isso, ele recebia, ele deixava normalmente com a família 22 mil dólares. E como eles não estão conseguindo os 30 mil, eles aumentaram esse valor para as regiões de Moscou e São Petersburgo, que eles não estavam pegando. Eles chegaram a pagar, em alguns casos, até 50 mil dólares. Não sei como está agora, que isso não está muito claro. Ou seja, a Rússia sob pressão, a Rússia com muitas dificuldades para manter a guerra e para manter a própria Rússia. Ou seja, o ditador russo afundou a Rússia. No dia 30 de outubro, ontem no caso, ocorreram 134 confrontos no teatro de operações, em todo o teatro de operações na Ucrânia. Os mais pesados foram na região, como sempre, de Pokrovsk e na região de Kurakiv. Foram 58 ataques aéreos e 68 mísseis antiaéreos foram disparados. Eles estão usando mísseis antiaéreos porque estão faltando mísseis terra-ar ou ar-terra, então eles estão usando naqueles S-300 russos, S-400, para atingir a população civil com mísseis antiaéreos na Ucrânia. E também para atingir as tropas ucranianas no teatro de operações. E também 663 drones, a maioria deles foi abatido. Hoje a Ucrânia está abatendo em torno de 85% dos drones, e não por incapacidade da contrabateria dos drones, mas sim pela saturação. Então sempre passa algum justamente pela saturação na hora do combate. Em Pokrovsk aconteceram 26 confrontos, ataques na região, né? E em Kurakiv 22. E quero falar aqui, já dentro desse assunto, que eu sempre deixei separado ali, mas em Toretsk, na Ucrânia, ela destruiu a ofensiva russa. Os russos estavam se aproximando de um bairro para dali poder firmar posição no centro. Então eles vinham com grupos de pelotões de reconhecimento e assalto. Eles não vieram juntos como numa frente de combate, ou não vieram como no moedor de carne. Então eram tropas não de recrutas, mas tropas experientes e treinadas. E eles chegaram nesse bairro e enfrentaram fraca resistência. Os ucranianos que estavam lá, eles impuseram algumas baixas e recuaram. A ordem era eles não dar o confronto. Mas os ucranianos estavam num bairro próximo, onde tem uma indústria de minas. E dessa indústria de minas, ela está num local mais elevado, que os ucranianos observavam o que estava acontecendo, a chegada dos russos. E os russos não se aperceberam disso, não notaram, não levaram isso em consideração. Então, e tem alguns prédios, ela tem alguns pontos de observação, os ucranianos, nessa mina, dos prédios da mina. Então eles estavam ali monitorando. Então, quando esses grupos de reconhecimento e assalto, na realidade é para fazer infiltração, ficar no local e destruir o maior número possível de objetivos ucranianos. Mas a Ucrânia, vendo isso, ela deslocou da mina as tropas de assalto em viaturas blindadas. Notem que os russos estavam com infantaria a pé.
e não tinham tanques de guerra também. E ela, com esses blindados, deslocou-se até onde os russos e recebia as informações dos pontos de observação do alto dos prédios da mina, e ela eliminou todos esses grupos de reconhecimento da Rússia. E eles tiveram que retirar, na realidade, impuseram uma derrota a essa ofensiva russa na cidade de Toretsk. E quero também destacar que houve um ataque novamente contra a cidade de Kharkiv, num prédio, 30 pessoas ficaram feridas e um adolescente, uma criança, um menino, na realidade, de 14 anos, veio a óbito embaixo dos escombros. Ele teve múltiplas fraturas, inclusive no cérebro. Então ele deve ter ido a óbito instantaneamente. E a morte desse menino de 14 anos. E em Kursk também faz parte do teatro de operações, mas não houve confrontos, apenas algumas escaramuças. Eu não sei porquê, talvez eles estejam esperando empregar a tropa coreana brevemente, talvez a partir do dia 1º já, ou seja, a partir de amanhã. Não se sabe exatamente como é que isso vai acontecer, mas houve apenas 19 ataques aéreos com bombas guiadas. A maioria foi contra vilas e cidades, contra residências dos próprios russos, os russos sendo russos, matando inclusive os próprios russos. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Não esqueça, o que você vê aqui, você não vai ver em outros canais. Conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.